Hello everybody, Pascal here from Neutrality Studies and today is Olá a todos, Sunday, aqui é o Pascal, do Neutrality Studies, e hoje é domingo, 20 de julho. Pensei que talvez pudéssemos refletir por 20 a 25 minutos sobre algumas das coisas que aconteceram esta semana e o que me faz pensar sobre como o sistema internacional funciona nesses tempos tão tristes. O que estamos vendo é uma escalada em direção à Rússia, uma escalada na Ásia Ocidental e no Oriente Médio, e também estamos vendo preparativos para a guerra no Pacífico. Então, todos os sinais do nosso tempo apontam para cada vez mais violência nas relações internacionais. Minha pergunta é, claro, por que vemos isso? De forma ideal, como poderíamos parar isso? Mas antes que possamos fazer uma análise adequada dos elementos individuais dessa escalada, precisamos entendê-los para chegar a uma situação melhor. Esta semana, ou melhor, nos últimos, digamos, 10 dias, tem sido bastante interessante para mim, por causa de alguns convidados que recebi. have been quite interesting because of a couple of guests I've had. So let me maybe point this out that on my channel in the last week. Deixe-me destacar o seguinte. I think No meu canal, na última semana, tive acho que 2 pessoas que gostaria especialmente de mencionar. A primeira é o último vídeo do canal com o embaixador Sandor Kuchai, ex-embaixador da Hungria, na China e na Malásia. Ele está aposentado agora e me disse que um dos principais problemas do funcionamento da União Europeia é que a diplomacia depende muito dos objetivos políticos. Claro, da liderança atual, mas não tanto da liderança dos Estados-nação, individualmente, e sim das preferências de todo o bloco. E o próprio bloco está atualmente passando por grandes problemas de liderança. Vou voltar a essa questão da liderança. Isso então impacta a forma como os diplomatas em campo podem realizar seu trabalho. Portanto, ele traz a questão de volta para um claro problema de liderança. back to a clear problem of leadership, and that's something that I've seen on this channel and in discussions with my E isso é algo que tenho visto neste canal e em discussões com meus entrevistados repetidas vezes. Atualmente, a União Europeia está presa em uma armadilha de cacaistocracia, onde apenas os piores e mais corruptíveis indivíduos conseguem chegar ao topo, e então seguem políticas que não estão nem no interesse nacional, nem no interesse europeu, mas unicamente em seu interesse pessoal extremamente mesquinho. E claro, o melhor exemplo disso é Volodymyr Zelensky. Embora ele não faça parte da União Europeia, nem da OTAN, ele é uma expressão desse tipo de liderança. Uma pessoa cujo destino político e privado está 100% atrelado ao futuro da rede transatlântica que ele também representa. Essas pessoas, então, tomam decisões que são diametralmente opostas aos interesses da maioria de suas populações, mas encontram apoio suficiente no Ocidente, também na mídia e nos centros de poder. Claro, Washington em primeiro lugar, Bruxelas, Berlim, Paris, Londres e assim por diante, em cadeia. Brussels, Berlin, Paris, London, and so on, downstream, and that, what we've seen in the Ukraine. E o que vimos na guerra da Ucrânia, a forma como a Ucrânia foi instrumentalizada para ser a ponta de lança da aliança da OTAN contra a Rússia, é a transformação da Ucrânia de uma nação pós-soviética imperfeita, uma ex-república soviética, em um verdadeiro Estado-nação. Ela passou por esforços de construção nacional e estatal nos anos 90 e 2000, transformando-se disso tendo uma posição independente, também oficialmente neutra, e ciente de que precisava ser cuidadosa em como se movia nas relações internacionais para se tornar uma ferramenta da política das grandes potências. Isso levou tempo, mas também exigiu uma transformação de sua liderança. E vimos isso, é claro. A transformation of this leadership, and we've seen that, of course, and the most blatant moment of E o momento mais flagrante de transformação de liderança foi, claro, 2014, o Maidan, o golpe, quando um governo neutralista foi substituído à força por uma liderança europeia alinhada ao Ocidente. E essa liderança também se tornou completamente e absolutamente dependente. E não é só o Sr. Zelensky. Há outros, certo, que todos se beneficiam das redes e laços transatlânticos dos quais fazem parte pessoalmente, enquanto basicamente traem a maioria da sua população e ainda usam a narrativa de defender a nação ucraniana e assim por diante. Mas, na verdade, o que estão fazendo é garantir que a Ucrânia seja sacrificada como um cordeiro no altar dos objetivos geoestratégicos neoconservadores.
Então, esse é um dos elementos do quebra-cabeça. A forma como essa oligarquia caquistocrática está no poder e conectada às redes transatlânticas. Is in power and is linked up to the transatlantic networks. But then if you combine that with the views and the Mas então, se você combinar isso com as opiniões e a análise da Nel Boni aqui embaixo, que eu entrevistei no meu canal no início da semana, ela é uma jovem pesquisadora e teve o trabalho de analisar todos os think tanks, e não só think tanks, mas redes transatlânticas, que foram criadas após a Segunda Guerra Mundial, com, sabe, por um lado, um objetivo muito louvável, a reintegração da Europa, até mesmo da Alemanha nazista, ex-Alemanha nazista agora, sabe, a nova Alemanha, e devo dizer, sabe, a Alemanha dividida, ocupada, e a reintegração dessa sociedade não só ao Ocidente, mas novamente a sociedade internacional em geral. Todos esses think tanks e instituições foram criados, incluindo instituições muito próximas aos centros de poder, o que inclui os partidos alemães, com coisas como o German Marshall Fund, com coisas como a Fundação Konrad Adenauer. Claro, a Fundação Adenauer sendo basicamente o braço de think tank da CDU, mas todas essas instituições então criaram programas e oportunidades para jovens líderes aspirantes, basicamente irem para os Estados Unidos ou fazerem intercâmbio com britânicos e franceses. E você tem todos esses acordos de amizade. Mas uma coisa que isso gerou posteriormente foi também a criação de redes de dependência e comunidades epistêmicas que pensam de forma semelhante. E à medida que avançamos pela Guerra Fria e entramos nos anos 90, esses sistemas se tornaram cada vez mais cativos ideologicamente, tentando realmente captar os jovens, desenvolvê-los e garantir que eles ocupem boas posições de liderança, não apenas na política, mas também nos negócios. E o principal exemplo disso é, claro, o Fórum Econômico Mundial, com Klaus Schwab chegando a se gabar abertamente sobre como o Fórum Econômico Mundial consegue alcançar diretamente os gabinetes da Europa e da América do Norte, tendo alguns de seus jovens líderes sentados em cada gabinete. Isso não é uma teoria nefasta sobre como algumas pessoas manipulam as relações internacionais. Na verdade, é apenas assim que essas redes tendem a funcionar. E não é só uma, existem várias delas. O que elas fazem é criar uma comunidade epistêmica. Elas criam uma bolha de pessoas mais ou menos com a mesma forma de pensar, que então passam a ter interesses provavelmente desvinculados dos interesses da maioria de suas populações. E você cria esses tipos como Zelensky. O tipo Mess, Friedrich Mess, é claro, um exemplo maravilhoso. BlackRock Mess, como Alexander Christoforou continua chamando, que fazia parte dessa comunidade BlackRock de financistas que canalizam projetos de negócios geopolíticos e econômicos, também na Europa, mas no mundo todo, através de financiamentos massivos. Então não são apenas os think tanks e os partidos e assim por diante. É também a comunidade empresarial. São também as comunidades financeiras, certo? Que trabalham nessas redes e se encontram de vez em quando e depois se dão cargos uns aos outros. É por isso que chamamos isso de porta giratória. Ou também, sabe, quando nos referimos à corrupção de um sistema, como são sempre as mesmas pessoas que acabam sendo transferidas de um cargo para outro, mesmo que não seja na mesma indústria. Isso é fomentado e criado, mas é fomentado e criado pelo sistema. Então acho que esse é um ponto muito importante. E se você tiver tempo, recomendo assistir a palestra com Nel Bonilha, pois ela explica isso de forma ainda mais profunda. Essa é uma questão importante, certo? Temos elites capturadas. Elas não são necessariamente as piores das piores. Elas simplesmente estão mentalmente em um lugar diferente da maioria das pessoas, que acabam votando nelas, ou fazendo parte delas, porque, novamente, não votamos em todas elas. Algumas simplesmente são instaladas e estão lá graças ao poder do capitalismo. Porque se não temos voz sobre os CEOs e outros desses grandes executivos de corporações privadas, certo? É o capitalismo que simplesmente coloca essas pessoas lá, e então as redes em que elas estão determinam se vão ou não encontrar uma próxima oportunidade.
they might find a next opportunity. And you see that, of course, also with the politicians, right? E você vê isso, claro, também com os políticos, certo? Que às vezes são eleitos e depois acabam sendo colocados em um banco central ou se tornam CEOs de grandes corporações. Eles participam dos conselhos de administração de algumas dessas empresas. Agora, precisamos combinar isso também com a análise do que essas pessoas estão tentando fazer. Vamos deixar de lado o campo da economia, dos think tanks e das ONGs por um momento e focar apenas na esfera política, especialmente na União Europeia e na forma como a UE, desde que Ursula von der Leyen assumiu o poder, acho que em 2019, e anunciou que sua administração, como se chama, a UE, a União Europeia, não o gabinete, que sua era seria uma era de geopolítica. Desde que ela disse isso, a UE realmente passou a exercer um controle mais direto sobre esses estados não pertencentes à UE, que aspiram a se tornar membros do bloco. E você pode ver como a UE tem exercido pressão, principalmente sobre eles. No início, com a primeira Comunidade Econômica Europeia e depois com a UE, a ideia para os países terceiros que queriam ingressar no bloco era que a UE possuía certos padrões mínimos, especialmente padrões democráticos e de boa governança, e os países precisavam se adequar a esses padrões. Uma vez que conseguissem cumprir a lista de requisitos, equilíbrio de poder internamente, independência do judiciário, devido processo legal, ter um sistema jurídico, isso e aquilo, então estariam qualificados e seriam integrados. Agora já vimos no caso da Turquia, que se candidatou ao bloco nos anos 1970, que o discurso sobre ajustes necessários sempre foi, em segundo plano, uma possibilidade de manter certos países de fora, certo? Nunca haveria um momento em que esses estados superariam todos os obstáculos, enquanto você tem outros países que ainda estão em circunstâncias um tanto duvidosas e talvez não tenham cumprido toda a lista de exigências, mas que acabam sendo integrados e levados adiante. Mas o que estamos vendo agora, desde alguns anos atrás, é que a UE está usando esse discurso sobre o que os Estados precisam fazer para pressioná-los também a implementar reformas não democráticas internamente. E meu exemplo favorito aqui é realmente o que está acontecendo com a Geórgia, porque a pressão nos últimos anos para promover uma mudança de regime na Geórgia e se livrar do governo sonho georgiano, eleito popular e publicamente, que quer, para todos os efeitos, trilhar um caminho do meio, um caminho entre a Rússia e o Ocidente, não se tornando uma segunda frente para a guerra do Ocidente contra a Rússia, mas também não se aproximando demais da Rússia, certo? While not cuddling up with Russia, right? Lasha Kazaradze on this channel has said several. Lasha Kazaradze neste canal já disse várias vezes: olhem, nós já temos problemas suficientes com os russos. Nós conhecemos os problemas com os russos. Os russos, apesar de termos momentos de boas relações, também tivemos períodos de más relações. E ninguém precisa ensinar os georgianos a não gostar da Rússia. Os georgianos entendem os pontos positivos e negativos sobre os russos. Mas o que os georgianos não querem é se tornar uma segunda Ucrânia, certo? Então, o que não devemos fazer como georgianos é antagonizar a Rússia a ponto de deixar aos russos apenas uma opção, que é a opção ucraniana, a opção militar. Então eles tentam se conter. A Geórgia está tentando trilhar esse caminho do meio, que é um caminho muito, muito difícil, certo? Porque você precisa constantemente, não apenas equilibrar, mas precisa constantemente contrabalançar essas forças de pressão que vêm de Moscou, mas que também vêm de Bruxelas. E vemos isso muito claramente. Estou citando aqui a Russia Today, claro, porque eles realmente noticiam isso. A forma como essa pressão está sendo exercida sobre a Geórgia. E lembro você aqui que no ano passado, em dezembro, outubro, novembro, dezembro, houve essa grande campanha, protestos em Tbilisi, que foram pelo menos parcialmente. Eu não sei se foram financiados de fora ou não, não posso te dizer. Mas o que podemos afirmar, porque temos entrevistas sobre isso, é que pessoas voaram para Tbilisi, de diferentes partes da Europa, e bem,
da população em geral, dos países vizinhos da Geórgia, para apoiar os manifestantes contra o governo. E, novamente, é um governo democraticamente eleito, certo? E eles fizeram coisas como disparar grandes quantidades de fogos de artifício contra o prédio do parlamento. Tudo isso enquanto a mídia ocidental chamava isso de protesto pacífico. Eles estavam tentando cegar as pessoas, sabe, com apontadores laser. Eles estavam apontando lasers para as forças de segurança que protegiam o prédio do parlamento. E a mídia ocidental chamou isso de protesto pacífico. A mídia ocidental e líderes ocidentais, incluindo Kaja Kallas e outros, além do governo em fim de mandato, estavam todos alertando a Geórgia de que o protesto pacífico deveria ser permitido. Se algum protesto desse tipo, como por exemplo, fogos de artifício sendo disparados contra o pessoal de segurança e pessoas tentando cegar outras com ponteiros laser, acontecesse em Berlim, Paris ou Londres, haveria imediatamente uma repressão violenta contra esse tipo de protesto. E isso seria chamado de terrorismo doméstico. Coisas desse tipo. Certo? Mas no caso da Geórgia, as exigências da UE, Bruxelas, eram de que isso precisava ser permitido. Foi o momento em que a UE tentou promover uma mudança de regime no governo do sonho georgiano, com essa ex-embaixadora da França em Tbilisi, que depois foi naturalizada como cidadã georgiana, Salome Zurabishvili, que inclusive se tornou presidente numa eleição direta. Ela foi eleita presidente e se recusava a deixar o cargo porque dizia que o governo atual, que também, assim como tudo, foi eleito justa e democrática, era ilegítimo. E ela basicamente estava ali esperando para assumir o poder, certo? Para tomar o poder e ser a líder do governo de transição. Esse era claramente, totalmente o plano em alguns setores das capitais ocidentais. Não deu certo. Os georgianos, na verdade, o governo atual, mantiveram sua posição e conseguiram desescalar a situação com sucesso. No final, esses protestos se dissiparam, mas toda a questão ainda não acabou. Você pode ver como a pressão da UE continua. E como atualmente, a UE está até ameaçando cancelar a candidatura da Geórgia à adesão à União Europeia. Porque a Geórgia, apesar de todos os problemas que está tendo com a União Europeia, ainda quer fazer parte dela. E é preciso entender que isso não é irracional de forma alguma. Isso faz todo sentido, porque a União Europeia é o maior bloco comercial. As oportunidades econômicas para qualquer país que consiga ingressar no mercado comum são gigantescas. E é a melhor chance para uma nação pequena como a Geórgia realmente desenvolver certas indústrias estratégicas e então ter acesso a um mercado muito maior para exportações. Especialmente porque um país como a Geórgia pode produzir a preços muito mais baixos. Então, digamos, para o vinho georgiano, ou até mesmo para indústrias georgianas, que poderiam ser estabelecidas em Tbilisi e arredores, elas poderiam começar a exportar em grande escala para a União Europeia se apenas essas tarifas fossem reduzidas e se estivessem competindo em condições de igualdade. É também por isso que a Sérvia ainda quer entrar. E isso não é um sinal de que esses países estão tentando se alinhar à União Europeia. Está tentando se beneficiar da ideia original da primeira Comunidade Econômica Europeia e depois da UE, na qual ela se transformou há 20 ou 25 anos. A ideia sempre foi ter um mercado comum e ser um projeto econômico. Só nos últimos anos, menos de uma década, esse projeto foi completamente transformado em um projeto puramente geopolítico. Claro, as sementes disso foram plantadas antes. Elas foram plantadas nos anos 90 e nos anos 2000, mas vimos a transformação também avançar para a política das grandes potências, apenas nos últimos, eu diria, 6 ou 7 anos, a ponto de hoje muitos dos meus colegas da, digamos, esquerda analítica, e assim por diante, concordarem que pode estar danificada além do reparo. Mas vamos deixar esse assunto para outra ocasião. But we leave that one for another time. The interesting thing is that in other quarters of the world, O interessante é que, em outras partes do mundo, as pessoas percebem isso.
Então, os georgianos, o atual governo do sonho georgiano, apesar de ainda quererem ser membros da União Europeia, também criticam a UE e dizem: vemos interferência direta nas eleições georgianas. Parece que algumas das elites políticas em Bruxelas adquiriram certas habilidades da União Soviética. Críticas muito duras, mas absolutamente justas na minha avaliação, porque essa forma de pressionar estados menores para que se conformem é um exemplo clássico de como a União Soviética também tentava pressionar os outros. Example of how the Soviet Union also tried to pressure others. And here we don't need to go as far as trying to look at. E aqui não precisamos ir tão longe, a ponto de tentar analisar a relação entre, digamos, Moscou e Varsóvia durante a Guerra Fria, porque Varsóvia, ou seja, a Polônia, era, claro, considerada uma entidade política diretamente dependente, parte do Pacto de Varsóvia e da Europa Oriental comunista. Mas esses países hoje se assemelham muito mais aos próprios países da União Europeia e à forma como estão ligados a Washington. Então eu acho que para a Geórgia, a maneira correta de conceituar seu dilema político em um grande esquema político é mais parecida com a forma como a Finlândia foi pressionada pela União Soviética, mas também foi pressionada pela União Europeia, certo? E a maneira como os finlandeses neutros tiveram que agir com muito cuidado, tentando não ceder demais às exigências de Moscou, enquanto ao mesmo tempo conseguiam se integrar à Europa. Bem, não à União Europeia, desculpe, mas à Comunidade Econômica Europeia, e em geral à economia capitalista e de mercado ocidental, ainda mantendo laços amistosos com Moscou. Os finlandeses entenderam que, enquanto garantissem a segurança de Moscou e da Rússia, enquanto se certificassem de que a Rússia não se sentiria ameaçada pelo flanco norte, a Finlândia estava mais ou menos livre para agir economicamente. Não de forma completa, não de forma absoluta, mas até certo ponto, para se integrar ao Ocidente. E foi isso que aconteceu hoje. Acho que a avaliação dos georgianos está correta, que realmente a UE e o Ocidente adotaram boa parte do manual da União Soviética, essa pressão direta. E aqui eu gostaria apenas de mencionar para você que outra coisa que vimos na última semana, que para mim foi surpreendente, é que houve uma repressão pesada na Armênia. Então a Armênia reprimiu sua oposição, o maior partido de oposição, que neste caso é liderado por um clérigo, um arcebispo, que estava liderando um partido de oposição e que foi preso. E não só ele, mas também pessoas próximas a ele e o partido político ao seu redor, incluindo alguém que já esteve no meu canal. Bem, não incluindo, quero dizer, ele não foi preso, mas Kashikian, Arthur Kashikian, que esteve neste canal, fazia parte do círculo de pessoas próximas a esse partido de oposição. Também, não diretamente como político, mas como conselheiro e, enfim, de modo geral, do círculo de pessoas que faziam oposição política ao atual governo armênio, Pashinyan. E muitas dessas pessoas dessa rede foram realmente presas e agora estão sendo acusadas de planejar um golpe. Ainda não temos informações concretas. Ainda estou esperando para conversar com Arthur sobre isso em algum momento. Mas para mim, isso é uma repressão muito clara à oposição política. Porque nas próximas eleições, acredito que daqui a cerca de um ano, eles teriam uma chance real de conquistar um apoio popular significativo. E assim como vimos na Romênia, as forças estabelecidas agora estão tentando eliminar líderes políticos individuais que são populares, para que em eleições democráticas eles não possam de forma alguma ameaçar o establishment. Isso está em bases frágeis. Então vemos isso também na Armênia, com uma crítica muito justificada ao Pashinyan. Agora está começando a ser enquadrada como tentativas de golpe, conspirações de golpe, e essas pessoas estão sendo removidas preventivamente. E ao mesmo tempo aqui, deixe-me voltar a isso, temos então Kaja Kallas, que ao mesmo tempo em que isso aconteceu, visitou a Armênia.
E só aqui veja isso. Quero dizer, ela visitou a Armênia e Pashinyan, que tinha acabado de reprimir no dia 30 de junho, e essa repressão começou no dia 26 de junho. Desculpe, ela visitou no dia 30 de junho, 4 dias depois que essa repressão à oposição armênia, aos líderes oficiais da oposição política, começou. Official political opposition leaders started. I believe in a lot of E eu acredito em muitas coincidências, mas não nesse nível, ainda mais naquela época. Mesmo que seja uma coincidência, que ela não tenha nada a ver com isso, sabe, que tudo isso foi planejado muito, muito antes, e assim por diante, o que é totalmente possível. Mas o fato de que ela, uma das pessoas menos diplomáticas do mundo, e, novamente, remeto você à minha entrevista com o ex-embaixador da Hungria na China, Sr. Kuzai, que uma das pessoas menos diplomáticas do mundo, então simplesmente aplaude a grande liderança da Armênia e, sabe, os elogia. Deixe-me ler para você, do documento oficial, do gabinete do primeiro-ministro da República da Armênia. Temos um exemplo aqui. Kaja Kallas destacou a Declaração Trilateral Armênia-UEFA, assinada em Bruxelas, como um marco importante no fortalecimento da cooperação estratégica entre a Armênia e a União Europeia. O alto representante observou que a Armênia e a União Europeia nunca estiveram tão próximas uma da outra como agora. Então veja, elogiar a Armênia como um país membro em desenvolvimento e aspirante, enquanto apenas 4 dias antes eles estavam reprimindo sua própria oposição. Isso é um sinal muito claro, certo? Mesmo que essa visita já estivesse planejada, não mencionar a repressão e não expressar preocupação com o Estado de Direito não é apenas conivência com o que está acontecendo, é um incentivo. Esta é a União Europeia oficialmente incentivando a Armênia a continuar a repressão às forças de oposição que poderiam querer direcionar o país no caminho da Geórgia, ou seja, da mesma forma que a Finlândia tentou manter uma certa distância da WIPOE e do sistema de alianças ocidentais, ao mesmo tempo em que se mantinha afastada da Rússia, tendo uma política externa independente. Isso é um incentivo direto para continuar a vassalização estatal da Armênia, a fim de servir aos interesses geopolíticos e das grandes potências, para que os interesses de Washington sejam atendidos. Vamos chamar as coisas pelo nome, certo? The trickle-down interests from Washington, let's call them that, right? Because the EU itself is, of course, not an independent actor. Kaja Kallas is not an Porque a própria UE, é claro, não é um ator independente. Kaja Kallas não é uma atriz independente. Kaja Kallas é o melhor exemplo de uma dessas elites cleptocráticas. E devo dizer novamente, ela é uma filha nascida na União Soviética, de um aparatique comunista na Estônia, que depois mudou completamente de lado, e agora é uma aparatique da União Europeia e repassa as preferências de Washington, certo? Então, essas pessoas, essas elites não têm convicção política intrínseca. O que elas fazem a única convicção que têm, ou que fazem, é buscar o poder. Elas sentem o poder. E são boas nisso. E então, elas se aproveitam dos outros e sugam a vida política de seu hospedeiro até ficarem grandes o suficiente para continuar o legado do poder. Então, novamente, o pai dela era um funcionário importante e poderoso na Estônia, sob o sistema soviético, que dependia do poder vindo de Moscou. E conforme os ventos mudaram, a próxima geração, apenas 30 anos depois, ela agora é uma parceira de implementação do sistema de poder que emana do Ocidente. Acho que ela representa de forma paradigmática a maneira como elites corruptas conseguem mudar de alianças e lealdades, desde que isso as mantenha no poder e lhes conceda mais poder do que poderiam obter se estivessem sozinhas. E não há como a pequena Estônia, uma figura política da pequena Estônia, subir tão alto na hierarquia quanto ela subiu, ou quanto seu pai subiu, se não estivessem de alguma forma conectados a centros de poder maiores. E aqui o que vemos diante de nós é eles agindo e tentando empurrar a agenda desses megalomaníacos, como eu os chamaria. E claro, seguindo adiante e tentando fomentar mais dessas alianças. Agora, a Armênia está na linha de fogo.
Talvez não exatamente na linha de fogo, mas é preciso capturá-los de forma adequada para que não surja uma segunda Geórgia. E a Armênia está em uma posição geopolítica diferente. Precisamos falar sobre isso novamente, porque ela também está espremida entre o Azerbaijão, a Turquia e os interesses de sua diáspora. Vamos discutir isso de novo. Então, embora a Geórgia e a Armênia sejam vizinhas diretas, elas não compartilham dos mesmos dilemas. Mas eu só quero ressaltar isso novamente. Não é só hipocrisia. Sabe, meu amigo Arthur Karchekian fala sobre a hipocrisia da União Europeia, mas precisamos ir além disso. Chegamos a um ponto em que não podemos simplesmente dizer que estamos chocados com o duplo pensar e os dois pesos e duas medidas. Não, isso é simplesmente o que eles fazem. Todo esse discurso de comunidade, democracia e Estado de Direito é tudo balela. É tudo balela. Essas pessoas sabem exatamente que é balela. Eles não acreditam nisso. Essa mulher não acredita em nada do que ela diz. Eles sabem que o que estão fazendo é tentando se entrincheirar. E mais uma vez, como as famílias deles já fizeram repetidas vezes antes, apenas sugam a força vital dos anfitriões aos quais se agarram. Out of the hosts that they attach to, and she managed to skip host from just Estonia to the E ela conseguiu passar de ser apenas uma apresentadora na Estônia para servir toda a UE, apenas servindo aos interesses da elite das redes das quais faz parte, dos chefes que tem em Bruxelas e Washington, e você sabe, uns aos outros, certo? Incluindo o quartel-general da OTAN e assim por diante. E então eles criam esse mundo de fantasia no qual acreditam ser grandes líderes. E essas pessoas, é claro, estão de olho no próximo passo, certo? Ela ainda é jovem. Provavelmente adoraria ser uma das líderes da União Europeia durante uma grande guerra com a Rússia e se autoproclamar a Joana d'Arc dos nossos tempos, a primeira líder mulher, uma líder em uma guerra contra o mal puro. Esse tipo de coisa, você precisa entender. Essas pessoas, elas até fazem grupos focais para gerenciar a imagem delas perante seus eleitores, porque ainda precisam de apoio. Eles ainda precisam de apoio da base, mas fazem isso de maneiras muito calculadas. Não quero atribuir tudo o que está acontecendo a esses líderes, mas eles são definitivamente uma parte importante. Tenho mais uma coisa? Sim, tenho. Mas vamos deixar isso de lado. Acho que o importante a se ter em mente neste momento é que estamos passando por um desses momentos perigosos nos assuntos mundiais. Não apenas porque as elites estão presas em um mundo de fantasia, mas porque criamos um sistema no qual as diferentes engrenagens, incluindo os think tanks, as ONGs, a economia política, o complexo militar industrial, interagem de uma forma que gera escalada. E isso desencoraja qualquer tipo de solução diplomática, o que desestimula abordagens alternativas à geopolítica baseada puramente no poder. E isso é algo com que acredito que a Rússia tem lutado há muito tempo. É um sistema que também prospera com mentiras. Mas tudo bem, a geopolítica, política internacional, está cheia de mentiras de qualquer forma. Nós, como público propagandeado, estamos constantemente lutando para entender o que está acontecendo. Mas isso faz parte do jogo. A questão para a Rússia, para a China, para o Sul global, é como lidar com um sistema que está enraizado e sociologicamente orientado para a violência. Um sistema voltado para a violência em massa no nível sociológico, onde esses diferentes mecanismos acabam produzindo isso. Eu não tenho resposta para isso. Não sei, mas acredito que essa é a grande questão do nosso tempo para nós, no Ocidente. Como desmontar esse sistema pouco a pouco, sem criar uma revolução interna ao estilo russo de 1917, que depois mata milhões? Porque isso também não seria um resultado feliz. Então, como podemos desmantelar, não reformar, mas desmantelar o sistema e chegar a um lugar melhor como sociedade, como Ocidente? E quanto às forças externas, trata-se de como lidar com essa panela de pressão. Eu acho que é uma panela de pressão. A questão é, a pressão interna já está tão alta que mesmo se você desligar o fogo, ela ainda vai explodir? Ou ainda podemos despressurizar o sistema?
E se não, como lidar com uma panela de pressão prestes a explodir? Como isolá-la? Não dá. Esse é o problema. A cozinha é interconectada. Bom, essas são minhas reflexões neste domingo, 20 de julho de 2025. Até a próxima. July the 20th, 2025. See you next time.